Existe uma sensação muito estranha crescendo ao redor da Audi neste momento. E talvez ela seja mais importante do que qualquer atualização aerodinâmica para Miami. Porque nas últimas 24 horas, o foco dos bastidores mudou completamente. Não é mais apenas sobre velocidade. É sobre comando, estrutura, controle. E, honestamente, isso pode mudar toda a trajetória de temporada de Gabriel Bortoleto. A confirmação oficial de Alan McNish como novo Racing Director da Audi mexeu muito mais com o paddock do que pareceu à primeira vista. Porque McNish não chega apenas para administrar corridas. Ele chega para reorganizar a lógica operacional inteira da equipe. E isso é gigantesco, muito maior do que o público imagina. Porque a Audi começou 2026 vivendo algo extremamente comum em equipes novas. Complexidade demais. Muita informação, muita pressão, muitas áreas evoluindo ao mesmo tempo. E quando isso acontece, até pequenos erros começam a custar enorme performance. Talvez a Audi tenha percebido isso cedo, e talvez a chegada de McNish seja justamente a tentativa de criar coerência interna antes da equipe acelerar de verdade. Agora pensa no peso disso. O próprio comunicado oficial da Audi deixou claro que McNish terá influência sobre engenharia, operações de pista, estratégia, coordenação técnica e gestão dos pilotos. Isso não é um cargo simbólico, é praticamente uma centralização do cérebro operacional da equipe. E, honestamente, isso faz muito sentido, porque regulamentos novos normalmente não são vencidos primeiro pela equipe mais rápida. São vencidos pela equipe que organiza caos antes das outras. Talvez seja exatamente esse o plano. Agora entra Gabriel Bortoleto, porque as declarações recentes do brasileiro chamaram muita atenção. Ele não falou como alguém preocupado apenas com o resultado imediato. Falou como alguém extremamente envolvido na construção do projeto. E isso é raro, muito raro, principalmente para um rookie. Gabriel deixou claro que já trabalhava próximo de McNish muito antes dessa promoção interna. Conversavam constantemente, discutiam performance, falavam sobre desenvolvimento. Isso muda completamente a leitura da situação dele dentro da Audi. Porque pilotos jovens normalmente ficam afastados do núcleo estratégico. Mas talvez Bortoleto esteja entrando exatamente nesse centro agora. E isso é enorme. Agora imagina o contexto disso em 2026. A Fórmula 1 atual praticamente virou uma guerra de integração. Energia, software, deployment, suspensão, pneus, tudo conectado. E talvez a Audi tenha entendido cedo que precisava primeiro construir inteligência operacional antes de buscar agressividade extrema de performance. Isso seria brilhante. Porque equipes podem ganhar décimos com asas, mas perdem corridas inteiras quando a operação não funciona. Talvez a Audi esteja tentando resolver justamente isso. Agora vem a parte mais fascinante. A pausa longa antes de Miami aparentemente foi usada pela equipe quase como uma mini pré-temporada interna. Mais simulador, mais correlação, mais análise de comportamento, mais integração de sistemas. E Gabriel participou diretamente disso. Isso chama muita atenção, porque pilotos que entram profundamente no desenvolvimento acabam acelerando o aprendizado coletivo da equipe. Eles deixam de ser apenas executores, viram referência técnica. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora com Bortoleto. Agora, honestamente, isso começa a explicar uma coisa muito curiosa. A Audi parece calma demais para uma equipe que ainda não encontrou performance consistente. Isso é estranho, muito estranho, porque equipes perdidas entram em desespero cedo. Mas os sinais recentes da Audi parecem diferentes, mais frios, mais estruturados, como se internamente acreditassem que encontraram uma direção. E talvez tenham encontrado mesmo. Agora surge uma hipótese extremamente perigosa para os rivais.
E se a Audi estiver menos preocupada em criar um carro explosivo agora e mais preocupada em criar um carro escalável? Isso mudaria tudo, porque carros explosivos impressionam cedo, mas carros escaláveis crescem durante anos, e montadoras grandes normalmente pensam exatamente assim, em ciclos longos. Talvez seja esse o verdadeiro jogo. Agora pensa no impacto disso para Gabriel, porque crescer junto com um projeto escalável é completamente diferente de entrar em uma equipe pronta. Você ajuda a definir filosofia, ajuda a definir linguagem técnica, ajuda a definir identidade competitiva. Isso cria vínculos gigantescos dentro da organização. Talvez a Audi veja isso nele. Agora vem um detalhe quase invisível. Os rumores mais recentes sugerem que a pausa antes de Miami pode ser apenas o começo da reorganização, porque o foco real estaria nos pacotes europeus, Imola, Barcelona, Silverstone, circuitos onde coerência dinâmica aparece muito mais claramente. E se a Audi realmente mostrar crescimento consistente ali, a narrativa muda completamente, porque deixa de ser promessa, vira trajetória. E trajetórias fortes assustam o paddock muito antes dos resultados explodirem. Talvez seja exatamente esse o momento que estamos começando a assistir agora. E, honestamente, isso pode transformar completamente a temporada de Gabriel Bortoleto. E talvez seja exatamente aqui que essa história comece a ficar realmente grande. Porque quando uma equipe para de pensar apenas na próxima corrida e começa a pensar em arquitetura competitiva, o projeto inteiro muda de nível. E, honestamente, os sinais recentes da Audi apontam muito mais para a arquitetura do que para improviso. Agora pensa no cenário completo. Novo regulamento, nova estrutura, nova filosofia híbrida, nova liderança operacional. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso normalmente cria caos, mas a sensação recente dos bastidores é diferente. Parece que a Audi finalmente começou a organizar prioridades. E isso pode ser muito mais perigoso do que um simples upgrade de performance, porque equipes organizadas aprendem muito rápido, muito rápido. Agora entra uma leitura extremamente interessante que começou a aparecer em análises técnicas recentes. Talvez a Audi tenha entendido cedo que o maior risco de 2026 não era falta de velocidade, mas falta de coerência. Isso muda tudo, porque carros rápidos podem existir em qualquer regulamento, mas carros compreensíveis, esses são raros. E talvez a Audi esteja tentando construir justamente isso, uma plataforma que permita desenvolvimento contínuo sem colapsar comportamento do carro. Isso seria brilhante. Agora imagina o impacto disso para Gabriel, porque uma das maiores dificuldades para rookies em Fórmula 1 não é velocidade pura, é interpretar um carro imprevisível. Quando o carro muda demais de comportamento, o piloto nunca consegue explorar totalmente o limite. Mas quando existe coerência, a confiança aparece, e confiança desbloqueia performance. Talvez seja exatamente isso que a Audi esteja tentando entregar para Gabriel agora. Agora vem a parte realmente fascinante. As últimas conversas de bastidores sugerem que a equipe estaria focando muito em ampliar a janela operacional do R26. Isso é gigantesco, porque janela operacional larga significa carro mais adaptável, mais consistente, menos dependente de condições perfeitas. E carros assim normalmente crescem muito ao longo do campeonato. Talvez a Audi esteja pensando exatamente no médio prazo. Agora, honestamente, isso começa a explicar por que eles parecem menos desesperados do que muita gente esperava. Porque talvez internamente o foco nunca tenha sido explosão imediata. Talvez tenha sido construir fundação. Diferença enorme. Agora pensa no papel de Alan McNish dentro de tudo isso. Ele vem de uma cultura onde eficiência operacional é praticamente obsessão. Endurance exige isso. Você precisa entender energia, temperatura, confiabilidade, gestão de stint, tudo conectado.
Talvez a Audi esteja tentando importar exatamente essa mentalidade para a Fórmula 1 moderna. E se estiver, isso pode mudar muita coisa. Agora entra Gabriel novamente no centro da narrativa, porque o brasileiro parece cada vez mais inserido nessas discussões profundas. Não fala apenas como piloto, fala como alguém envolvido na construção do caminho técnico. Isso chama muita atenção. Muito. Principalmente para um rookie. Agora uma hipótese muito provocativa. E se a Audi estiver construindo Gabriel como o elo técnico entre presente e futuro do projeto? Isso seria enorme, porque pilotos assim acabam se tornando fundamentais internamente. Eles ajudam equipes a acelerar aprendizado, a organizar direção, a validar conceito. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Agora imagina o impacto disso nos próximos meses. Se os upgrades começarem a funcionar E talvez seja exatamente isso que o paddock esteja começando a perceber lentamente. Porque existe uma diferença enorme entre uma equipe perdida e uma equipe em construção. Por fora, às vezes parecem iguais, mas internamente são mundos completamente diferentes. E os sinais recentes sugerem que a Audi talvez esteja muito mais próxima da segunda opção. Agora pensa numa coisa importante. Projetos realmente grandes quase nunca nascem dominantes. Eles nascem complexos, difíceis, cheios de inconsistências, porque estão tentando resolver problemas maiores. Talvez o R26 seja exatamente isso. Não um carro fracassado, mas um conceito ainda incompleto. Diferença brutal. Agora entra uma leitura extremamente fascinante. Se a Audi realmente estiver focando primeiro em coerência operacional e integração técnica, isso significa que talvez o verdadeiro salto ainda nem tenha começado. Porque quando uma equipe finalmente entende sua própria plataforma, o desenvolvimento acelera absurdamente, muito mais rápido do que o público imagina. Talvez seja exatamente esse o momento que eles estejam tentando alcançar agora. Agora pensa no impacto disso para Gabriel, porque crescer junto com um carro que está amadurecendo tecnicamente é completamente diferente de entrar num projeto estático. Você aprende junto com a equipe, ajuda a definir comportamento, ajuda a validar caminhos, ajuda a construir filosofia. Isso cria pilotos extremamente valiosos internamente. Talvez a Audi esteja vendo exatamente isso em Bortoleto. Agora, honestamente, isso começa a explicar por que a relação dele com engenharia parece tão profunda já no início da carreira. As entrevistas recentes mostram um Gabriel muito mais técnico do que muita gente esperava, falando sobre processo, sobre integração, sobre evolução do projeto. Isso não parece discurso pronto, parece envolvimento real. E isso chama muita atenção dentro da Fórmula 1 moderna, porque equipes oficiais adoram pilotos que ajudam desenvolvimento estrutural. Agora vem uma hipótese muito perigosa para os rivais. E se a Audi estiver deliberadamente sacrificando agressividade imediata em troca de uma plataforma mais sustentável? Isso seria extremamente inteligente, porque carros agressivos demais às vezes atingem tetos cedo, mas plataformas sustentáveis continuam crescendo, e crescimento contínuo em Fórmula 1 pode virar avalanche. Talvez seja exatamente esse o jogo. Agora pensa nos próximos circuitos europeus. Imola, Barcelona, Mônaco. São pistas completamente diferentes entre si. Se a Audi mostrar sinais de estabilidade nelas, isso vai significar algo enorme, porque coerência entre circuitos é o maior indicativo de conceito saudável. Muito mais do que um resultado isolado. Talvez o verdadeiro teste do projeto esteja justamente aí. Agora entra um detalhe quase invisível que pode mudar tudo. Os rumores recentes indicam que a Audi estaria extremamente satisfeita com algumas respostas de simulador envolvendo comportamento energético em stint longo. Isso é gigantesco, porque 2026 talvez seja o regulamento mais dependente de eficiência híbrida da história moderna da Fórmula 1. Quem dominar energia, domina a corrida. Simples assim. E talvez a Audi esteja começando a enxergar potencial justamente nessa área. Agora, imagina se eles realmente acertarem isso antes de algumas equipes rivais.
A vantagem seria brutal, porque eficiência energética impacta tudo: ataque, defesa, pneu, estratégia, flexibilidade de corrida, tudo. Talvez seja por isso que a equipe parece tão focada em integração de sistemas e não apenas em peças visíveis. Agora, honestamente, isso começa a soar muito mais como construção de longo prazo, muito mais do que reação desesperada de curto prazo. E projetos de longo prazo geralmente assustam mais quando finalmente engrenam. Agora vem talvez a provocação mais ousada de todas. E se daqui a alguns meses percebermos que a Audi nunca esteve realmente tentando salvar 2026, mas sim usar 2026 para construir a fundação de algo muito maior? Isso mudaria completamente a narrativa da temporada, porque transformaria cada dificuldade atual em parte do processo, cada problema em aprendizado, cada ajuste em preparação. Talvez seja cedo para afirmar isso, mas os sinais começam a apontar nessa direção. Agora imagina o impacto disso em Gabriel, porque se realmente estiver no centro dessa construção, então talvez sua temporada de rookie seja muito mais importante do que os resultados atuais conseguem mostrar. Talvez ele não esteja apenas aprendendo Fórmula 1, talvez esteja ajudando a definir o DNA competitivo da Audi para os próximos anos. E, honestamente, isso é gigantesco, e talvez seja exatamente por isso que essa história esteja ficando cada vez mais fascinante para quem acompanha os bastidores de perto. Porque quando uma montadora do tamanho da Audi começa a construir identidade competitiva, ela não pensa em semanas, pensa em ciclos. E isso muda completamente a forma como cada decisão é tomada. Agora pensa no peso dessa ideia. Talvez muitas das choices aparentemente conservadoras da Audi façam parte justamente de um plano maior. Não que a equipe não queira resultado imediato, claro que quer, mas talvez exista uma prioridade acima disso: não comprometer a evolução estrutural do projeto. Isso é muito importante, porque algumas equipes entram em espiral tentando corrigir tudo ao mesmo tempo. Mudam conceito, mudam filosofia, mudam direção, entram em pânico e acabam destruindo coerência interna. Mas a Audi parece fazendo o oposto, parece tentando proteger coerência, mesmo sob pressão. Isso chama muita atenção. Agora entra Gabriel novamente no centro da narrativa, porque pilotos jovens normalmente são consumidos pelo caos de projetos novos, mas Gabriel parece cada vez mais confortável dentro da complexidade, e isso é raro, muito raro. As entrevistas recentes mostram um piloto extremamente lúcido sobre processo, sobre construção, sobre aprendizado coletivo. Isso não parece apenas maturidade, parece envolvimento profundo, talvez profundo demais para alguém em início de carreira. E, honestamente, isso pode ser uma das coisas mais valiosas que a Audi encontrou nele, porque velocidade você mede, mas capacidade de crescer junto com um projeto, isso é muito mais difícil de encontrar. Agora vem uma hipótese extremamente interessante. E se a Audi estiver tentando construir um ambiente onde piloto e engenharia evoluem praticamente como uma unidade? Isso seria gigantesco, porque quando essa conexão realmente acontece, o desenvolvimento acelera absurdamente. Feedback fica mais preciso, correlação melhora, decisões ficam mais rápidas, tudo evolui junto. Talvez seja exatamente isso que esteja começando a nascer agora. Agora, imagina o impacto disso nos próximos meses. Se os updates europeus realmente começarem a estabilizar o comportamento do carro, o teto competitivo do projeto pode subir muito rápido, porque carros coerentes aceitam desenvolvimento agressivo, e desenvolvimento agressivo muda hierarquias inteiras em Fórmula 1. Talvez a Audi esteja perigosamente próxima dessa fase. Agora, honestamente, isso explica por que alguns jornalistas técnicos começaram a mudar discretamente o tom sobre o projeto. Menos foco em crise, mais foco em potencial, mais foco em direção. Isso é interessante, muito interessante, porque paddock raramente muda percepção sem motivo. Agora pensa numa coisa fascinante. Os primeiros meses de um regulamento novo normalmente favorecem equipes que entendem rápido onde vale a pena investir recursos. Talvez a Audi tenha decidido apostar em integração antes de agressividade máxima.
Se isso estiver correto, é uma decisão extremamente inteligente, porque integração cria fundação, e fundação forte suporta crescimento pesado depois. Talvez seja exatamente esse o objetivo. Agora vem talvez a parte mais perigosa para os rivais, porque crescimento estrutural quase nunca gera manchetes imediatas. Ele cresce silenciosamente, até começar a aparecer em consistência, e consistência em Fórmula 1 assusta muito mais do que lampejos isolados. Talvez seja exatamente isso que a Audi esteja perseguindo. Agora, imagina o cenário se Imola e Barcelona confirmarem pequenos sinais de evolução sólida, mais estabilidade, menos degradação, mais liberdade estratégica, mais bom comportamento energético. Isso já mudaria completamente a conversa, porque aí deixa de ser teoria, vira tendência, e tendências fortes dentro do paddock criam pressão imediatamente. Agora, uma provocação ousada. E se o verdadeiro objetivo da Audi em 2026 nunca foi disputar título imediatamente, mas construir a infraestrutura competitiva que permita disputar títulos depois? Isso faria muito sentido, porque montadoras gigantes raramente pensam pequeno. E talvez Gabriel tenha entrado no projeto exatamente no momento mais importante dessa construção. Agora pensa no tamanho disso para a carreira dele, porque pilotos normalmente entram em equipes já prontas, mas alguns raros entram durante o nascimento da identidade competitiva do time. E quando isso funciona, essas conexões costumam durar muitos anos. Talvez seja exatamente esse o caminho que começa a surgir agora. E honestamente, se essa leitura estiver correta, então talvez estejamos vendo muito mais do que apenas a temporada de estreia de Gabriel Bortoleto. Talvez estejamos vendo o começo silencioso de uma parceria que pode redefinir completamente o futuro